galera, estamos de volta, mais um diálogo de Jesus. Estamos agora em Mateus capítulo 17, vamos ver o horário aqui, beleza? Mateus 17, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, que é isso aqui, meu? É bom demais a gente estar aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, a ele vocês devem ouvir. Ouvindo isso, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão a Jesus. Essa é a passagem que nos fala do monte da transfiguração, onde Jesus é transfigurado diante dos seus discípulos. O que significa isso, Zé? O entendimento de que ele foi glorificado diante deles. Ele estava numa forma glorificada, não apenas o corpo humano falível, mas aquilo que nós conheceremos na ressurreição. Um corpo não corruptível, um corpo que não acaba, glorificado, transformado para a eternidade. Há muitas perguntas sobre esse texto que a gente poderia fazer. Como é que os discípulos sabiam que era Moisés e Elias se eles nunca tinham visto Moisés e Elias? Naquela época não havia vídeos, nem YouTube, nem fotografias, nem retrato falado. Como que eles sabiam? Eu não sei. Quando a gente chegar lá, a gente pergunta. Provavelmente pelas próprias evidências, pela conversa, pelo que diziam. É como se o céu tivesse baixado naquele lugar. E os discípulos puderam vislumbrar diante dos seus olhos aquilo que um dia viveriam na eternidade. Como se o novo reino e a nova Jerusalém estivesse diante dos olhos deles. E ao mesmo tempo em que esse céu descia, esse Jesus se transformava. Era o ambiente da perfeição, junto com eles no ambiente finito, terreno, temporal. Uma experiência sobrenatural, incrível. Eu fico imaginando quando Jesus ressuscita, e depois nós vamos chegar nesses textos mais adiante. Os discípulos a caminho de Emaús não o reconheceram. A princípio, Maria Madalena não o reconheceu. Os discípulos na praia, quando viram Jesus, ao primeiro instante não reconheceram que era ele. É ele, mas parece que não é ele. É o estado de glorificação. Enfim, aquele momento era um momento muito poderoso. Imagino que tipo de sensação e de sentimento tomou a alma desses discípulos, desses 3. Imagino que tipo de emoção eles sentiram naquele momento. E que sensação de eternidade, de prazer, de vislumbrar o que é perfeito e não mais falível diante deles. Sabe quando a gente diz, essa terra é muito boa, mas se não tivesse aquilo, se não tivesse a maldade, se a gente não morresse, se as coisas fossem perfeitas, se as pessoas fossem perfeitas, se a terra não fizesse aquilo, se não tivesse terremoto, se não tivesse não sei o quê. Nós fazemos um cenário na nossa mente. Se não houvessem doenças, se só houvesse bondade, se a presença de Deus fosse perpétua sempre, a gente sentisse aquilo daquela maneira e nós não tivéssemos maldade, nós não tivéssemos pecado, nós não tivéssemos essa loucura toda que passa pela nossa cabeça. Então, toda esse sonho humano de uma perfeição é o reino de Deus, que não está hoje aqui presente entre nós o esperamos, mas ele já está aqui dentro de nós, já está aqui dentro. Nós vivemos nesse chão com a lógica desse reino que está lá no futuro,
Já falei sobre isso em outros episódios, não me lembro se aqui nos diálogos ou nos pensamentos, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que esses discípulos, eles tiveram face a face com a transformação do todo, do cosmos, vendo Cristo transfigurado diante deles. E Pedro, logicamente, Pedro, sempre o mais rápido para fazer suas colocações, nem sempre pertinentes, ou pelo menos na hora certa. E Pedro diz assim: Ô Jesus, desculpa, eu não quero atrapalhar vocês. Glória que tá aqui. O que você acha? Eles podiam ficar aqui para sempre. Deixa os outros 9 lá embaixo. Que terra que nada, vamos morar aqui. Eu acho que naquele momento eles sentiram... Sei lá, acho que eles nem sabiam o que eles estavam sentindo. Era uma coisa surreal. E o interessante é que não deu tempo de Pedro acabar de falar o que ele queria falar, né? Porque ele disse: Jesus, eu pensei, sei o que você quiser, só se o senhor quiser, não consegui nem te olhar. Era um brilho e uma glória que ele falou: eu posso fazer 3 tendas, a gente desce, pega umas cordas, eu faço uma tenda para você, uma para Moisés, uma para Elias, posso fazer com um banheiro, anexo, suíte, tudo bem? Um bangalô, bem legal. Talvez ele iria dizer: depois eu faço uma outra e nós 3 ficamos num quarto triplo, tá bom? Beliche, tal, nós ficamos nós 3 e para vocês, uma para cada um. Ele não conseguiu acabar de falar a besteira que ele estava pensando. Se bem que acho que qualquer um de nós falaria a mesma coisa. A gente não quer sair de um lugar desses. Mas uma nuvem vem e uma voz se ouve, um estrondo do céu dizendo: esse é meu filho amado, ouçam o que ele está dizendo. E eles caíram de rosto em terra, não podiam contemplar aquilo, e no meio desse medo, Jesus os toca e fala: gente, levanta. Vamos, nós temos que descer. E quando eles olham, não tem mais luz, não tem mais nada, não tem Elias, não tem Moisés, nem falaram tchau, nada. E nós vamos descer. E ali os discípulos, logo que descem, tem aquela situação do pai com o filho endemoniado, a história segue, a vida segue, a perseguição a Jesus segue, vem a sua morte, depois mais adiante, sua ressurreição. A lição que eu tiro desse texto é que nós gostamos da religião como lugar de experiências místicas, e eu não posso dizer a você que elas não venham a acontecer, sim. Há momentos de alegria, de regozijo, de festa, de paz. Sim. Há momentos em que a nossa alma não quer sair dali, verdade. Mas a nossa fé, ela vai muito além do que um espetáculo momentâneo religioso. E que nós queremos, na verdade, fazer com que isso nunca acabe, porque eu não quero que isso acabe, porque eu não quero voltar para a realidade, eu quero continuar sempre aqui. E isso nos torna, quase sempre, invariavelmente, como uma religião que não tem sentido para as pessoas. Como se nós entrássemos em 4 paredes, entrássemos num transe, e ali fosse o lugar onde nós conseguíssemos nos desligar do mundo, porque daqui a pouco acaba e eu tenho que voltar, e o mundo real e o mundo virtual. Mas o reino de Deus estava neles. Jesus era rei do reino, e aonde ele estivesse estaria o reino. E aonde ele estivesse estaria a sua palavra e a sua verdade. Se Jesus quisesse que nossa vida religiosa fosse feita apenas de momentos de enlevo e de felicidade, alegria, louvor, adoração e contemplação, o que eu não vou dizer que seja bom, é muito bom, ele não teria nos feito humanos. Talvez já nos fizesse anjos, para que nunca tivéssemos a experiência da natureza ou da naturalidade. Mas o melhor lugar para nós sermos ou o melhor lugar para nós estarmos com este reino, é nesse chão mesmo. Por isso, é muito bom nós termos esses momentos, eu espero que você tenha essas experiências, mas que você jamais seja refém de nenhuma delas. E nem fique tentando reproduzir dia após dia aquela mesma experiência como se fosse uma festa, ou como se fosse uma balada, ou como se fosse a tentativa de reproduzir sentimentos para que eu consiga me desconectar dessa terra. Não. Seja o reino, viva o reino e tenha o reino aonde você estiver.
para que onde você pise por essa terra, as pessoas tenham o mesmo sentimento que os 3 tiveram lá em cima. Porque vai ser muito legal se você sair desses momentos e esses momentos não se transformarem numa fuga religiosa e esse reino, essa alegria e essa paz estiverem dentro de você. E quando você passar pelo seu trabalho ou dentro da sua casa ou mesmo dentro da sua igreja, as pessoas que andarem perto de você digam: eu não quero ir para casa, eu quero ficar com você. Tamanha generosidade, bondade, justiça, amor, fidelidade, lealdade, mansidão, tamanha compaixão, alegria e paz que você demonstra. Porque se o reino está em nós, ele pode ser manifesto aonde nós estivermos. E não fiquemos na tentativa de reproduzir festas para tentar fugir de uma realidade que é exatamente onde Deus nos quer, como missionários do seu reino e da sua verdade. Valeu, galera. Hasta la vista, baby.